Fala galera, aqui é a Gabi do GL 3D com mais um vídeo tutorial sobre fotogrametria arquitetônica digital e no vídeo de hoje nós vamos ver como fazer ortofotos no software Agisoft Photoscan ou Metashape para quem está trabalhando com uma versão mais recente desse programa. Faz um tempinho que eu não posto vídeo aqui no canal, eu tô numa correria danada com o trabalho, com as coisas do mestrado, mas a ideia por enquanto aqui do canal é ir postando aos pouquinhos algum workflow específico, algum tutorial específico sobre algo que eu estou trabalhando no mestrado, principalmente como é o caso de hoje, onde eu preciso mostrar para as meninas que estão trabalhando comigo como gerar essas ortofotos, qual workflow e as configurações dentro do software que eu estou utilizando para gerar as ortofotos. Então fiquem ligados, acompanhem aí que em breve a gente vai ter mais novidades. Não se esqueça de curtir e compartilhar o vídeo para que mais pessoas possam ter acesso a este conteúdo. E vamos lá! Ok, então como eu falei, a ideia de hoje é gerar ortofotos, que é este produtinho bonitinho aqui. A ideia não é gerar um modelo 3D certinho da edificação, ok? É só ortofoto. Então, os modelos geométricos que eu estou trabalhando para gerar as ortofotos, eles são bem mais simplificados, né? É só essa parte da fachada mesmo, que é a parte que interessa para o que eu estou trabalhando especificamente aqui no mestrado. Então, é um modelo bem mais simples e com bem menos fotos, certo? Uma coisa que eu tenho observado nesses meus trabalhos é que esses processamentos individuais, eles têm apresentado resultados melhores. Então, eu tenho esse modelo da quadra inteira, que eu gerei com fotos aéreas e com fotos terrestres, mas as fachadas não estão com uma qualidade muito boa. A geometria das edificações está ótima, né? Mas a parte da fachada não tem tanto detalhe. Então, o que eu estou fazendo é gerar as ortofotos dessas fachadas, dessas edificações, com as mesmas fotos, porém processamentos separados para cada edificação, onde eu consigo ter um controle melhor e uma manipulação melhor dessa nuvem de pontos, dessa geometria. Então, o que a gente vai fazer aqui, que eu vou mostrar, né, é como gerar essa ortofoto mais simples. Aqui tem um outro modelinho, essa ortofoto não, né, esse modelo 3D, para que daí sim a gente gere a ortofoto, certo? Que é esta aqui e esta aqui. Bom, tem várias configurações dentro do Photoscan para a gente trabalhar com essa ortofoto. Dependendo das configurações que a gente utilizar, o resultado da ortofoto vai ser bem diferente. Às vezes a ortofoto não fica perfeita no Photoscan, a gente precisa editar ela num programa externo. Ou às vezes a gente consegue trabalhar com a malha, limpar a malha, editar a malha para gerar uma ortofoto melhor. É um workflow bem complexo que a gente consegue... são vários workflows bem complexos que a gente consegue utilizar para melhorar a qualidade dessa ortofoto. Mas para esse tutorial de hoje, vai ser só como gerar a ortofoto de forma simples, rápida. E mais pra frente eu faço uns tutoriais mais específicos sobre como corrigir essas ortofotos, porque realmente é bastante coisa. Bom, então vamos começar aqui num arquivo novo. Vamos começar do zero, eu vou mostrar como a gente gera aquele modelinho 3D básico para gerar a ortofoto. Então, inicialmente aqui no arquivo novo, né, eu vou criar um chunk e vou adicionar as minhas fotos. Várias formas de eu adicionar as fotos que eu preciso aqui, né? Eu posso clicar com o botão direito e ir em adicionar fotos, ou posso clicar aqui no ícone de adicionar fotos. Posso vir aqui em Workflow, adicionar fotos, ou adicionar a pasta inteira onde tem o meu conjunto de fotos. Ou eu posso simplesmente pegar as fotos aqui que eu já tenho selecionadas e arrastar. E só para mostrar para vocês, eu tenho fotos em sequência de todas as edificações dessa praça, que eu tirei num dia nublado, que é a condição ideal, porque a gente não tem a interferência do sol e de sombra nas fachadas, né? Então as fotos a gente consegue ver aqui, elas estão com uma qualidade bem boa. Tá nublado, mas tem luz, então ficou com a condição de iluminação ideal. Infelizmente, nem todas as fotos estão com uma qualidade muito boa, porque nesse dia eu precisava fotografar a praça inteira e ia chover a qualquer momento, então eu saí fotografando igual uma louca. Começou a chover, inclusive, antes de eu terminar de fotografar. Então eu tive que fazer tudo muito rápido e algumas fotos acabaram ficando com uma resolução um pouco ruim, um pouco tremidas. Eu também não lembrei de mexer nos parâmetros de configuração da câmera. Mas essas são as fotos que eu tenho, então nem sempre quando a gente trabalha com fotogrametria a gente vai conseguir uma tomada fotográfica perfeita. A gente precisa trabalhar com o que tem e aprender a corrigir os modelos irregulares do jeito que eles saem, certo? Mas o ideal é que a gente tenha uma tomada fotográfica adequada. Quando a gente trabalha com fotogrametria, tomada fotográfica é fundamental. Se as minhas fotos estiverem boas, o modelo que eu vou gerar, ele vai ter um resultado bom. Se as minhas fotos estiverem ruins, dificilmente eu vou conseguir um modelo bom.
Afinal, a fotogrametria é uma técnica que permite a gente extrair essas informações, esses dados e gerar esses modelos a partir das fotos, né? Então é fundamental que essas fotos sejam com uma qualidade boa. Mas, quando não tem, a gente trabalha com o que dá. Então aqui, né, eu vou selecionar. Vamos ver. Aqui, essa casinha. Eu vou pegar mais ou menos daqui até aqui. Vou pegar e vou arrastar. Pronto, eu peguei 27 fotos, ok? Dessa minha edificação. Observem que eu peguei um pouco do lado, né? Porque eu quero, justamente essa sequência de fotos, não tem problema se pegar as edificações do lado. Quanto mais essa sobreposição sequencial de fotos, melhor. Nesse caso, né? Então, minhas fotos estão aqui. Próximo passo, eu vou vir aqui em Workflow. Basicamente, em Workflow a gente tem toda a sequência de passos que a gente precisa seguir. Então, é bem simples, né? Primeira etapa é alinhar as fotos. Alinhar as fotos, basicamente, eu vou dizer pro programa... alinhar as fotos, ele vai pegar cada conjunto de pixel de cada imagem e fazer essa análise para conseguir identificar esse ponto, esse pixel no espaço tridimensional. Ok, então aqui nas configurações do alinhamento de fotos. Bom, dessa parte aqui do alinhamento de fotos, que a gente precisa saber é a questão do nível da qualidade do nosso processamento, digamos assim. Quanto mais alto, melhor a qualidade do nosso modelo, do processamento, melhor o computador vai fazer essa análise das fotografias para extrair esses pontos. Porém, mais tempo vai demorar, né? E quanto menor, menor a qualidade do modelo, mas ele vai processar bem mais rápido. Pelos testes que eu fiz, geralmente essa diferença é pouca, são mais questões de detalhes, então depende muito do que a gente está querendo trabalhar. Aqui para esse exemplo, e até para essa fachada, porque eu quero que são as ortofotos, né? Para essas fachadas mais simples, não tem necessidade de um nível de detalhe de uma precisão tão grande, né? Então a gente vai deixar no médio. E vamos dar um OK. Acredito que não vai demorar tanto, então acho que eu não vou precisar acelerar o vídeo. Então o que o programa vai fazer agora é, né, analisar cada fotografia, o conjunto de pixel que se repete, e vai gerar pra gente uma nuvem de pontos esparsa. Vamos lá. Eu vou dar uma aceleradinha no vídeo, porque vai demorar uns 5 dias. Ok. Terminou de processar, então aqui a gente tem a nossa nuvem de pontos esparsa. A gente consegue ver aqui já, né, a fachada dessa edificação que eu quero. Um pouquinho da fachada das edificações do lado, que aparece nas imagens, então ele também gera a calçada. E um pouquinho do telhado e provavelmente do céu que aparece nas imagens, né? E dos fios do poste. Então tem todas essas informações. Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai dar uma limpada nessa nuvem de pontos esparsa. A gente já vai tirar esses pontos que a gente não quer, para que a próxima etapa eles não sejam considerados e o processamento seja mais rápido e mais limpo. Duas formas de eu fazer isso. Eu posso limpar a nuvem manualmente, simplesmente selecionar e apagar esses pontos. Ou eu posso arrumar esse box, que eu não sei se tá dando de ver aqui. Tá com a tela um pouco escura. Deixa eu trocar a cor aqui. Background color. Eu não posso deixar muito claro, senão vai ficar uma luz gigante na minha cara. Porque eu uso uma televisão de monitor. Pronto, acho que agora já dá pra ver, né? Tá, essa caixa aqui, esse box, né, esse retângulo, ele delimita o nosso modelo. Então, todos os pontos que estão fora desse box, eles não vão ser processados na etapa seguinte. Então, eu posso ajustar esse box para que ele já tire esses pontos aqui, por exemplo, já não vão, né, aparecer, não vão ser processados. Mas eu posso fazer esse ajuste mais fino. O ideal é que faça os dois, arrumar o box e já aproveitar também para apagar alguns pontos manualmente, né? Eu particularmente já gosto de vir aqui apagar esses pontos maiores, né? Pra não ficar atrapalhando a minha visualização. Pronto.
Para arrumar esse box, a gente tem essas duas ferramentas aqui. Rotate Region e Resize Region. Region é justamente esse box, né? Então, se eu clicar aqui, eu consigo ajustar. Deixa eu primeiro posicionar aqui o meu modelo. Se eu apertar 5, eu troco da perspectiva para vista ortográfica. Ok, aqui já tá mais ou menos. Aí aqui eu posso rotacionar o box. Aí tem que ir ajustando mais ou menos no olho mesmo. Ok, aqui eu já posso tirar um pouco dessas edificações do lado, porque eu já sei que elas não me interessam. Se eu não consigo ver muito bem onde começa a minha edificação e onde que termina do vizinho, não tem problema, eu posso fazer esse ajuste mais fino na nuvem de pontos densa, né? E por enquanto eu deixo assim. Aqui eu vou tirar um pouquinho também. Como eu quero gerar só ortofoto, essa parte da calçada não me interessa. Eu já vou tirar aqui um pouquinho também. A parte de cima eu vou deixar. Vou processar a nuvem de pontos densa assim. Eu não gosto de cortar muito na nuvem de pontos esparsa, porque na nuvem de pontos densa, ela é mais densa, a gente consegue ter uma visualização melhor dessa geometria. É mais fácil de editar a nuvem. Deixa eu salvar. Ok. Vão sempre ir rotacionando para ter certeza de que não tirou nenhum pedaço importante do modelo. Porque às vezes a gente olha de um ângulo parece que tá ok, mas quando olha de outro não tá, né? Ok, acho que é isso. Vou baixar um pouquinho aqui. Também não precisa tanto, né? Muito bem. Então, próxima etapa aqui no nosso workflow é gerar a nuvem de pontos densa. Ok, configurações da nuvem de pontos densa. Qualidade, vou continuar no médio, né? Como eu já expliquei. Esse Depth Filtering, a gente tem diversas opções. De forma bem resumida, a opção Mild, ele vai gerar essa nuvem de pontos com bastante precisão. É o ideal para quando a gente tem modelos geométricos que a gente precisa de um nível de detalhes maior, ele vai tomar um cuidado maior, né, na hora de fazer essa associação e gerar essa nuvem de pontos densa. O Aggressive, ele é o contrário, já é para objetos em que a gente não precisa de um nível de detalhe tão grande, a gente quer mais uma coisa assim genérica, uma volumetria, por exemplo, geral. Então ele não faz esse processo, essa etapa, né, com tanta precisão. E o Moderate é um meio termo. Aqui, para esse caso, como eu tenho poucas fotos, porque dependendo, se eu escolher o Mild, claro, ele vai demorar um pouco mais para processar. Se eu escolher o Aggressive, vai ser mais rápido. Aqui, como eu tenho pouca foto e eu quero essa fachada com mais detalhes, então eu vou deixar no Mild. Vou dar ok. Tem o Disable também, que ele desativa essa opção. Mas não é recomendado fazer isso. Esse Depth Filter, ele é, digamos, os mapas de profundidade. Então, é importante que isso fique ligado, senão o nosso modelo não vai dar muito certo. Ok? Geralmente, a nuvem de pontos densa é a etapa que mais demora. Às vezes, a etapa de textura também, dependendo da resolução das imagens, mas a nuvem de pontos densa é a etapa principal, digamos, e é a que mais demora. Então, eu vou dar uma aceleradinha no vídeo novamente. Ok, acabei cortando o vídeo porque demorou uns 3 minutinhos e pouco. Aqui ainda é a nossa nuvem de pontos esparsa, né? A gente precisa vir aqui, vai aparecer aqui a nuvem de pontos densa, a gente clica e pronto. Aqui está a nossa nuvem de pontos densa, bem melhor de visualizar, né? Lembrando que isso não é textura, isso são os pontos coloridos, né? É um zoom bem grande, a gente consegue ver. E aqui a gente tem um probleminha que é o céu. O céu acabou gerando os pontos no modelo também, né? E temos duas formas de limpar isso.
uma forma da gente nem gerar esses pontos que estão aqui é trabalhando com máscaras no Photoscan. A máscara ela é uma forma que. Deixa eu pegar outra foto, mas. Aqui. É uma forma da gente selecionar na imagem o que a gente quer que o programa processe. Então, basicamente, eu é, faria uma seleção aqui e diria para ele que essa parte de cima eu não quero que ele processe, eu quero que ele considere só daqui para baixo. No caso dessa fachada não seria tão complexo de fazer, né? Porque eu teria que fazer esse contorno aqui. Mas é um processo demoradinho, porque eu tenho que fazer isso para cada foto. Tem uns tutoriais massa no YouTube que explicam como fazer essa máscara de forma mais rápida, dá até para fazer no Photoshop e importar no Photoscan. Quando a gente tem um padrão bem fácil de reconhecer, por exemplo, um objeto que está num fundo verde, eu consigo identificar de forma muito fácil no Photoshop e até no Photoscan. Aqui, aquele fundo verde, eu não quero que ele processe e ele associe isso nas outras imagens. Mas no caso de objetos arquitetônicos, que a gente tem um cenário bem diferente, né? Dependendo do ângulo da foto, já muda o fundo. É um pouquinho mais complexo, geralmente isso não dá certo, então a gente tem que fazer na mão mesmo, foto por foto. Nesse caso aqui, eu acho mais fácil, bem mais rápido, eu limpar na mão essas nuvens, porque elas não estão grudadas aqui, né? No meu telhado, então eu acho mais fácil eu limpar na mão do que fazer a máscara. Mas a máscara é uma opção bem boa de fazer esse processamento de forma mais precisa, sem gerar esses pontos que não me interessam, né? Então, eu vou fazer mais pra frente tutorial só sobre como trabalhar com máscaras no Photoscan, porque é bastante coisa também. Mas aqui, agora neste modelinho, eu vou limpar na mão mesmo, né? Lembrando sempre que esse processo de limpar nuvens de pontos na mão, a gente tem que tomar muito cuidado, porque dependendo do ângulo que a gente tá vendo, parece que a gente selecionou só uma parte do modelo, mas acabou selecionando bem mais, né? Eu posso tirar um pouquinho dessas edificações do lado também, né? E aqui, opa, um pouquinho mais. Não tem problema esse pedacinho das outras edificações sair na minha ortofoto. Por quê? Esse comando de selecionar a nuvem de pontos eu não tenho tanta precisão. Então eu posso, por mais que pareça reto também, às vezes a edificação não é reta. Então na hora que eu for selecionar, eu posso acabar apagando um pedacinho da edificação ali que me interessa. Então eu prefiro deixar né, um pedaço assim das edificações vizinhas e aí depois no Photoshop, em outro programa, eu tiro, né, esse pedaço de forma mais precisa. Não precisa fazer isso aqui, né? Esses pontos daqui de trás também dá pra apagar. Essa limpeza da nuvem é bem importante porque já otimiza o processamento da malha. E lembrando que, que na malha ele vai conectar os pontos da nuvem, né? Então é importante tirar esses pontos para que ele não forme algumas partes da geometria meio zoadas, assim, né? Ok, acho que aqui já tá um resultado legal. Ó, alguns pontinhos aqui que a gente pode tirar também. Tá bom, já tá bem limpinha. Lembrando sempre de salvar, pelo amor de Deus. Acontece às vezes do programa fechar, né? Então, criem o hábito de salvar a cada 5 segundos. E é isso. Ok, próxima etapa. Nós vamos criar a malha. Então, vamos lá. Workflow, Building Mesh e configurações da malha. Ok, novamente eu vou deixar no médio, né? Ok. First type, arbitrary, things cloud. Aqui a fonte, né? Eu posso gerar a malha a partir da nuvem de pontos esparsa ou da nuvem de pontos densa, mas sempre nuvem de pontos densa. E aqui vem a parte que nos interessa, interpolation. Então, gente, tentando resumir assim de forma bem simples, né? O interpolation é basicamente, digamos, o nível de precisão que o programa vai utilizar para formar a malha a partir dos pontos. Se eu coloco a opção desativada,
do interpolation, ele não vai considerar. Como é que eu posso explicar? Ele não vai considerar os outliers. Outliers são pontos que eles não são precisos da nossa geometria, né? Às vezes eu tenho ali vários pontinhos que vão formando. Deixa eu tentar mostrar aqui, né? Eu pegar a nuvem de pontos esparsa, talvez fique melhor. Aqui, eu tenho esses pontos aqui, por exemplo, que são os pontos que estão formando a parte do telhado, né? De onde termina ali a minha edificação. Só que tem alguns pontos que eles estão mais para fora aqui, que eles estão perto ali daquele conjunto de pontos que delimita a minha geometria, mas eles não fazem parte da minha geometria, né? São pontos que eles não são precisos. Então a gente chama esses pontos de outliers, são pontos aleatórios que não fazem parte da nossa geometria. E o que o programa faz então aqui, nessa opção do interpolation, quando ele está desativado, o programa vai basicamente ignorar esses outliers, ele vai gerar a malha a partir dos pontos mais próximos que formam essas geometrias. São os pontos que ele tem certeza que tem precisão, que ele conseguiu extrair das imagens, e a nossa geometria ela fica bem mais precisa, porém, às vezes o nosso modelo fica com vários buracos, com várias partes que não são formadas. Porque são partes que o programa, digamos, não tem certeza se aquela geometria está certa, se aquele conjunto de pontos está certo. De forma assim, meio. Tentando explicar de uma forma assim, não tão técnica, né? Se eu coloco a opção Enable, o programa já vai considerar alguns outliers, então ele tem um raio em que ele considera, eu tenho esse ponto que eu tenho certeza que é da minha geometria, então ele vai fazer um raio, e alguns outliers que estão ali perto dentro desse raio ele vai considerar, e outros que estão muito distantes ele não vai considerar. Digamos, seria mais ou menos isso a ideia, né? Então aqui eu tenho um meio termo, digamos. Ele considera alguns outliers, mas não tantos. E esse do extrapolated seria daí, ele vai considerar tudo, independente de ser um outlier que está muito longe, ele vai conectar tudo e a gente vai ter uma geometria mais imprecisa, né, mais incorreta, porque ele vai considerar todos os nossos pontos. Então, de forma mais didática, seria esse o processo e a diferença. Aí, nesse caso, a gente vai ter uma malha fechada, provavelmente sem buracos, porém, nem um pouco precisa, né? Então, aqui, para esse caso, eu vou deixar no Enable, que seria um meio termo, né? Eu quero que ele considere, porque provavelmente vai ter umas falhas em algumas partezinhas que não foram formadas corretamente, então eu quero que ele feche esses buracos, mas eu não quero que ele considere outliers que estejam, assim, muito absurdos. Apesar de que no processo de limpeza da nuvem de pontos densa e esparsa, eu já tirei esses outliers, vários deles, né? Mas a gente ainda tem alguns, então o médio seria o bom. Cada caso é um caso, né? Dependendo do resultado da nuvem de pontos esparsa, pode ser mais interessante trabalhar com disable ou com enable. Eu vou deixar aqui nesse, que é o meio termo. E vamos lá. Ok, terminou de processar. Apareceu aqui, né? 3D Model. Lembrando, isso não é a textura, isso é só a coloração em relação aos pontos da nuvem. Eu consigo ver a malha. Tá ok. A parte das janelas sempre dá problema, principalmente quando tem vidro. Tem umas técnicas pra gente gerar isso com um pouco mais de precisão, mas precisaria de uma quantidade a mais de fotos. Por enquanto, esse resultado aqui tá ok. Chamar ali um wireframe. Ok, tá um resultado bom. Bom, agora o que a gente vai fazer é gerar a textura. Então a gente vai lá em Workflow, Build Texture. E vamos para as configurações. Ok, então a gente tem várias formas de gerar essas ortofotos aqui no... Ortofoto não, perdão, a textura, né? Depois a gente gera a ortofoto aqui no Photoscan. Então aqui são as formas de mapeamento de textura que o programa vai trabalhar. Bom, eu quero mais pra frente fazer um vídeo sobre isso, porque cada configuraçãozinha dessa, por mais que eu explique de forma assim, abrangente, ela tem toda uma lógica por trás que eu ainda também tô estudando e tô aprendendo.
Mas pro que nos interessa aqui, né? O genérico basicamente bom, é o genérico, né? É o meio termo de tudo. Ele é mais recomendado para superfícies uniformes. Ortofoto, ele vai tentar texturizar o nosso modelo a partir de uma perspectiva ortográfica das imagens, das fotos, né? O adaptativo ortofoto eu não me lembro direito, mas é alguma variação dessa adaptação ortográfica. O spherical é para objetos, né, esféricos, com uma geometria que não seja assim tão plana, tão retinha. E o single camera, ele vai utilizar só uma foto para texturizar o nosso modelo. Então aqui é um detalhe importante, né? O programa vai utilizar todas as fotografias para gerar a ortofoto. Ele vai meio que fazer um mosaico, digamos assim, com todas essas fotos. Ah, eu tenho 3 fotos ali que eu usei pro meu modelo e eu não quero que elas sejam consideradas na minha textura. Então, para eu fazer isso, eu venho aqui onde estão essas minhas imagens. Esse Vzinho significa que a foto está ativa e que ela está sendo considerada aqui nas minhas etapas de processamento. Então, se eu clicar aqui na foto e clicar aqui na bolinha, eu desabilitei essa minha câmera, essa minha imagem. Então, a partir de agora, tudo que eu fizer, seja gerar nuvem de pontos, malha, textura, essa minha foto não vai ser considerada. Então, essa é uma forma de limpar limpar não, né? Selecionar essas imagens que eu quero que sejam consideradas no processo de geração das texturas. Eu posso selecionar mais de uma, né? E desativar. Se eu quiser ativar de novo, é só vir aqui e clicar no Vzinho. Eu posso excluir imagens também, né? Mas basicamente é isso. Bom, para essa minha edificação aqui não tem problema. Eu quero que ele considere todas essas imagens para fazer essa parte da textura, né? Então eu vou deixar todas elas ativadas. Tá. Tá. Aí aqui ok, eu vou deixar no genérico Blending Mode. Ok, a Blend Mode, de forma bem resumida também, o mosaico. Deixa eu ver como eu posso explicar. O Blend Mode é um modo de mesclagem, é como ele vai fazer esse mosaico das imagens para texturizar o modelo. Então, no mosaico é a opção padrão, ele vai considerar uma área de sobreposição. Ele vai pegar essa área de sobreposição entre as imagens, porque tem uma parte da edificação que se repete, né? Essa sobreposição de uma imagem para outra. Pelo que eu entendi, ele pega essa área e ele vai fazer essa média dessa área para texturizar o modelo. Nesse average, não sei como pronunciar isso, average, ele já considera todos os pixels de todas as fotos. Ele considera tudo. Então, aqui a gente tem uma diferença bem grande de modelo. Deixa eu mostrar aqui. Dessa edificaçãozinha verde. Essa ortofoto foi gerada com a opção do padrão, né? Essa do mosaico. E essa outra foi gerada com a opção do average. Então a gente consegue ver, ó, tem uma leve diferença, né? De detalhes, assim, a geometria básica, né? Se mantém, mas a gente tem uma diferença de detalhes. O que é legal desse average é que, por exemplo, o poste que eu tenho aqui que bloqueia, né? Esses postes que bloqueiam a minha fachada, eles somem. Por quê? Porque o que eu tenho aqui, na verdade, é um modelo 3D. Então eu tenho fotos que eu coloquei ali no programa em que eu vejo essa parte da minha edificação de um outro ângulo. Então, na verdade, o programa tem informação daquela parte, por isso que ele conseguiu fazer o modelo 3D. Então ele faz essa média de todas as fotos para ele costurar, né, as imagens e conseguir gerar. Fica um pouquinho ruim, né? Dá pra ver aqui que dá pra ver a manchinha do poste, né? Mas ele já removeu essa geometria, então seria bem mais fácil editar isso no Photoshop do que esse com um poste na frente, né? Então, para essa edificação aqui, não vai fazer tanta diferença porque eu não tenho um poste na frente, mas eu vou deixar no Average, que é para ele considerar literalmente todas as imagens. E vou dar um OK. Muito bem. Para visualizar a textura, eu venho aqui
Essas opções aqui são opções de visualização do meu modelo 3D, né? Então aqui sólido, né, wireframe e aqui com a textura. Pronto. Novamente, a parte de janela com vidro é sempre um problema, dá pra ver que tá bem distorcido, né? Mas o resto até que tá bem bom, né? Muitas das minhas fotos, como eu falei, estavam um pouquinho embaçadas, então se eu tivesse feito uma tomada fotográfica mais adequada, com uma resolução bem boa das imagens, provavelmente teria ficado melhor ainda esse modelo, né? Mas é o que temos, então já tá numa qualidade bem interessante, né? Bom, para corrigir detalhes, né, na ortofoto, essa aqui ainda tá com uma qualidade boa, mas tem umas outras aqui que eu gerei, por exemplo, essa, que ficou bem com bastante defeitos, né, principalmente aqui nessa parte, deixa eu botar o modelo original. Aqui, esse é o modelo original. Aqui na cimalha, né, tá bem deformada. Aqui tinha um poste na frente, aqui também. Então, teve vários detalhezinhos ali. Os ornamentos ali de cima nem gerou a geometria. Nesse caso, é importante falar, né? Nesse caso, como eu tinha toda essa parte do frontão aqui, dos ornamentos que eu queria gerar na ortofoto, eu coloquei algumas fotos aéreas junto com as fotos terrestres. Para que ele gerasse essa parte aqui, desse encontro junto com o telhado. E eu tivesse uma geometria um pouco mais certinha, né? Então, aqui, além das terrestres, tem algumas aéreas. Mas ainda assim ficou bem ruim aquela parte ali de cima. Então, tem várias formas de trabalhar. Eu testei alguns workflows aqui para melhorar um pouco, né? Essa qualidade da geometria. Muitas vezes melhorando a própria malha, a aplicação da textura já fica mais suave, porque não fica numa malha toda irregular, fica numa malha mais lisa. Então já melhora bastante, mas tem outras coisas que a gente precisa corrigir em Photoshop, não vai ter como. E tem outros workflows que eu ainda tô testando, então mais pra frente eu posto um tutorial específico sobre como corrigir, né? Esses detalhes das ortofotos. Aqui é outra também. Essa aqui também ficou boa, só algumas coisinhas parecem um pouquinho tortas. É sempre bom ir olhando fotos do modelo também pra ver que se alguns detalhes não são porque a própria edificação é um pouco irregular, né? Mas ok, é isso. Então, voltando aqui para nosso modelito. Ok, já tá num resultado legal. Dá para ir testando outras opções de textura, com outras configurações ali, colocando, né, tirando, colocando alguma foto. E aí, quem sabe, gera um resultado melhor. No fim, não tem exatamente uma receita de bolo. São mais dicas e a gente tem que ir testando para ver para aquele nosso modelo, para aquela qualidade das imagens que a gente tem, o que funciona melhor, né? Bom, para esse modelo que eu quero já tá um resultado legal. Então o que eu preciso agora é gerar a ortofoto. Eu podia ter tirado um pouco dessa calçada também, né? Não precisava disso tudo. Mas tá bom, vamos deixar aí, vamos ver o que sai. Bom, sobre ortofotos. Esses modelos que a gente gera aqui só colocando as imagens, eles não são georreferenciados. Se eu quero um modelo georreferenciado, eu preciso de equipamentos específicos para isso, tipo GNSS, nunca lembro direito as siglas. Esses equipamentos que são mais aí da área de topografia, né? Não é meu campo, mas são equipamentos para que a gente consiga obter essas coordenadas com precisão. Com a câmera terrestre, a gente não tem coordenada nenhuma. Com o drone, a gente tem coordenadas do GPS do drone. Mas essas coordenadas não são precisas e elas meio que variam. Então, a gente não tem como ter precisão, né? Com esse modelo. O que eu consigo trabalhar aqui no Photoscan? Eu consigo dizer para o Photoscan, por exemplo, que daqui até aqui, né, dessa ponta até essa ponta, é o meu eixo horizontal e que dessa ponta até aquela ponta lá de cima é o meu eixo vertical. E a partir disso ele me gera a ortofoto. Então, eu consigo marcar esses pontos sem ter medidas de referência, só marcar os eixos e ele me gera a ortofoto. Se eu tiver medidas de referência, eu consigo dizer para ele, desse ponto a esse ponto eu tenho tantos metros. E aí eu consigo ter um modelo em escala e extrair medidas, né? Ou eu posso gerar ortofoto e jogar num outro programa, por exemplo, o AutoCAD, né? Vetorizar e colocar em escala, enfim, tem diversas aplicações. Eu posso jogar no software de modelagem para ir modelando, né,
fazendo 3D, né? Um modelo geométrico, caso eu não queira esse modelo que está aqui. Enfim, são várias opções de subprodutos que a gente pode obter. Então, para gerar a ortofoto aqui, o que eu vou fazer é essa opção dos marcadores. Eu vou marcar esses pontos, vou marcar os eixos. E ele vai me gerar a ortofoto. Para isso, eu vou vir nessa opção que vocês não estão vendo, porque a minha webcam está na frente. Deixa eu dar uma minimizada. É essa opção aqui, ó, Reference. Vou colocar aqui, pera. Pronto. Então, aqui, ó, essa opção de Reference. Ele vai abrir outra aba de fluxo de trabalho. Quem está trabalhando com versão gratuita do Photoscan, eu não me lembro agora, mas tem uma versão Standard e uma Pro. Uma delas não tem, se eu não me engano, é Standard, eu não tenho certeza, mas uma delas, que é a mais simples, não tem essas opções. Então, quem estiver trabalhando com a versão gratuita tem que baixar a versão mais completa, que eu acho que é a Pro. Que daí tem, né, essa abinha de reference e aí tem mais opções aqui. Ok. Então, voltando, né? E aqui na parte de reference, eu vou colocar os meus marcadores. Os marcadores eu poderia colocar aqui no workspace sem problema. O reference é só pra gente ter esse controle depois, né? Eu vou selecionar uma imagem, pode ser qualquer uma. Eu geralmente gosto de pegar uma que eu veja mais ou menos a edificação inteira. Deixa eu ver se eu tenho uma que eu veja a edificação inteira. Acho que nem tenho. Uh-uh. Ok. Se não tenho, tudo bem. Todas estão cortando alguma pontinha, né? Eu vou pegar essa daqui. E agora eu vou marcar essa. Tá com uma resolução meio ruim, né? Vamos pegar essa aqui. Tá melhor. Tá, eu vou marcar os meus pontos. Agora, essa parte tem que tomar bastante cuidado. Eu mesmo já cometi erro várias vezes. Porque às vezes o que que acontece? Deixa eu voltar nessa aqui. Essa aqui eu tenho fotos com ela inteira. Aqui estão os pontos que eu marquei, né? Pra gerar a ortofoto. Se eu marcar, por exemplo, eu quero pegar esse ponto daqui e esse ponto lá de cima. Eles não estão retos, né? Nessa vertical, porque eu tô pegando um ponto aqui dessa pilastra que tá mais pra cá, então, e esse ponto lá da parede tá mais pra cá, então eles não estão perfeitamente retinhos, né? Eles estão um pouquinho distantes, então se eu gerar uma ortofoto a partir disso, ela vai ficar inclinadinha, não vai ficar perfeitamente ortográfico, não vai ficar certinho, né? Então tem que tomar bastante cuidado na hora de selecionar esses pontos, tá? Pra ter certeza, né, de que esse alinhamento ele tá correto. Então aqui, vamos ver. Aqui mesmo parece que não tá tão reto, né? Teoricamente esse ponto daqui e esse ponto daqui é pra ser uma linha reta, mas eu já não tenho certeza se é. Por conta das pedras aqui, né? Parece que tem uma leve inclinação aqui. Aí pode ser que a minha ortofoto fique um pouquinho torta. Então acho que eu vou pegar esses pontos de dentro. Ou eu posso pegar daqui até aqui. Na horizontal. E na vertical eu posso pegar... Bom, eu posso pegar daqui até aqui, porque ali eu tenho certeza que tá reto. Então vamos voltar lá na foto. Pra fazer essa marcação, né? Eu dou um zoom. É precisão no olho mesmo aqui, né? De acordo com os pixels. Eu vou marcar mais ou menos aqui. Criar marcador. Clico com o botão direito e criar marcador, né? Pronto, ponto 1 tá ali. Agora outro ponto que eu quero vai ter que ser em outra imagem. A gente consegue ver aqui, ó, que ele já marcou essa bandeirinha azul em outras fotos. Isso significa que esse ponto que eu marquei nessa imagem, ele já reconheceu esse mesmo ponto nas outras imagens, né? Então se eu abrir outras fotos, ó, o ponto tá sempre ali. Ok, agora eu vou pegar outra foto aqui, do outro lado. Deixa eu ver uma que eu tenha mais resolução, pode ser essa. Aqui. E vou criar o meu outro ponto. Ok. É sempre bom voltar no modelo 3D para confirmar se os pontos foram marcados corretamente, porque ali a gente tá vendo na imagem, né? Então aqui, nessa bandeirinha em cima, eu consigo ativar a visualização ou ocultar, né, os marcadores. Então eu posso rotacionar aqui.
Ok. Só pra ver se se eles estão no lugar certo, ok. Agora eu volto na minha imagem. Pra marcar o ponto 3. Ok, vamos tentar marcar o ponto 3 ali e ver como é que sai. E qualquer coisa a gente troca. Ponto 3. Vamos ver. Porque se eu quisesse utilizar como referência esse lado, eu tinha que ter marcado o ponto 1 aqui. Pra ficar 1, 2 e 1, 3, né? Então vamos testar assim e depois eu troco e a gente vê. E compara o resultado. Ok, a informação é interessante, né? Se eu selecionar aqui, ó, ponto 1, ponto 2 e colocar Create Scale Bar, aqui, ó, eu consigo digitar a distância entre um ponto e outro. Mas eu não vou fazer isso, porque eu não tenho, né? Essa medida. Então, eu só quero marcar os eixos. Ok, para criar ortofoto, então, Workflow, Build Ortomosaico. Tá, aqui, o que que eu quero? Eu quero a opção planar. E eu vou trocar aqui para markers. Por quê? Porque aqui é de acordo com os eixos do programa. Mas o meu modelo não tá. A vista dele, né? Ele não tá referenciado conforme os eixos do meu programa. Porque eu não tenho esse georreferenciamento. Então, é o que eu vou fazer agora, né? Então, eu vou colocar os marcadores, referenciar esses eixos, eu quero dizer, né? Vou colocar aqui a opção marcadores, para ele considerar esses marcadores que eu coloquei. E aí eu vou dizer para ele o que que é horizontal e o que que é vertical. Então, o meu horizontal é do ponto 1 ao ponto 2, tá ok? E o vertical do ponto 1 até o ponto 3, tá ok? Para gerar ortofoto é bom sempre considerar o, o eixo de rotação na vertical. E aqui, né, eu vou trocar para average, para ele considerar todas... quando for gerar ortofoto, né, considerar todas as imagens. E vou dar ok. Essa parte geralmente é rápida, não demora muito, não. Pronto, agora se eu voltar aqui em Workspace, aqui embaixo de 3D Model vai aparecer o ortomosaico. Ah, olha, será que tá torta? Vamos salvar e tentar gerar trocando lá os pontos de controle. Então, para salvar, portar ortomosaico. Aqui tem várias opções, né? Ok. Essa é a casa 27. O Fotscan, ele não me deixa gerar vários ortomosaicos ao mesmo tempo. Então, se eu quiser gerar outro ortomosaico, ele automaticamente vai excluir esse. Então, é sempre bom ir salvando, né? Esses processos. Ou se quiser deixar esse salvo aqui, duplica esse chunk. E aí gera um novo ortomosaico aqui. Pra quem não sabe, os chunks, eles são... É o processamento, né? Todo esse trabalho que eu tô fazendo, eu posso trabalhar com vários processamentos no mesmo arquivo. Então, eu só copiei. E aí eu consigo gerar outra ortofoto no mesmo arquivo. Ok, então vou fazer isso. Vou trabalhar com esse chunk duplicado para não apagar aquele ortomosaico, né? Então vou vir aqui. O modelo 3D desse chunk. E vou apagar estes pontos. Ó, dá pra ver, né? Que nesse chunk eu ainda tenho os pontos. Nesse aqui eu não tenho, que eu apaguei. Então agora eu vou
refazer, né? Deixa eu ver essa foto que eu usei. A gente pode pegar a porta. Eu não preciso. Claro, se eu conseguir utilizar a dimensão da fachada inteira, da parede inteira, pra referenciar os eixos melhor, mas eu posso utilizar as esquadrias também, né? Não tem problema. Tem que ser o que eu conseguir de mais reto, assim, do eixo mais certinho. Agora deixa eu ver o que, que a gente pode pegar aqui. Ver se esses eixos estão bem certinhos também, né? Dessas esquadrias. Porque se eu marcar ali, ele vai inverter a minha ortofoto. Vamos tentar com uma esquadria, vamos ver o que que sai. Tô pra foto. Aqui. Essa do meio, né? É porque dá pra ver aqui que tem... tem uns pedacinhos gastos, né? Dessa pedra. Das portas e das janelas. Então, eu não tenho muita precisão do ponto pra pegar ali, pra marcar. Bom, aqui na parte interna eu tenho. Vou fazer aqui. Vou colocar meu marcador 1 aqui. O meu marcador 2 aqui. E o meu marcador 3 aqui. Ok, vamos lá. Criar um ortomosaico. Marcadores. É bom ir fazendo vários testes, porque às vezes a gente acha que tá pegando o eixo reto certinho e não tá, né? Então, é bom ir testando mesmo. Tá, horizontal ponto 1 ou ponto 2, vertical ponto 1 ou ponto 3. Ok. Salvei. E ele me pediu pra salvar o arquivo antes de processar. Depois que eu dupliquei o chunk, né? Não, ela tá bem. Tá, ok, é que parece que tá um pouco ruim, distorcida por conta do vidro, né? Que essa parte aqui das esquadrias tá bem distorcida, mas é por conta do vidro. A parte da fachada em si tá. A princípio parece que tá bem certinho, ó. Essa aqui. Parece que tá melhor, mas ela ficou um pouco inclinada, eu acho, porque eu peguei esse ponto daqui que não é o mesmo lá de cima. Deixa eu exportar esse aqui também. Bom, o fluxo de trabalho é esse. Agora a parte final é ir testando esses pontos nos marcadores para ver o que que fica mais preciso, mais correto, né? Fazer uma análise bem da geometria aqui da edificação e ver quais pontos a gente tem uma precisão melhor. Vou pegar daqui, aqui, daqui, aqui também. Vamos fazer esse teste. Pegar esses pontos. Vamos aqui na imagem. Aqui, ponto 1. Ele também não é reta. Ó, aqui dá pra ver que ela tá descendo um pouquinho aqui. Se eu quisesse pegar aqui, né, o ponto 1 e o ponto 2 lá, aqui não é reto. Então eu já não tenho tanta precisão. Eu acho que até aqui ainda daria. Até aqui, no máximo. Eu consigo criar um marcador aqui no modelo 3D, mas é mais garantido criar nas fotos, né?
Vou colocar aqui. Lá pra baixo parece que a pedra já não tá mais tão reta, né? E aqui também não, né? Enfim, como eu falei, tem que ter esse cuidado de ver os pontos certinhos, porque em edificações históricas, dificilmente as coisas vão ser perfeitamente retas, né? 2, 3. Nesse caso, aquela ortofoto do meio que eu tinha feito, eu não troquei pro Average lá, né? Eu deixei no mosaico. Mas aqui, como não tem muita diferença de. Não tem, tipo, poste na frente, as fotos estão bem parecidas, acabou não dando muita diferença de uma ortofoto pra outra, né? Não, acho que ainda tá torta. Acho que a outra tava melhor. Bom, eu não vou ficar aqui meia hora no vídeo tentando achar os pontos certos. Eu acho que ainda não é os pontos certos. Acho que dá pra pegar talvez daqui até aqui. É, aqui não sei. Tem que ver aqui certinho. É bom ir fazendo testes até a gente conseguir um resultado mais correto e testando também a opção de textura. Nesse caso desse modelo aqui, eu tinha essas fotos em sequência que estão mais escuras e essas fotos aqui que estão mais claras. Então dá pra gente ir selecionando, né, um conjunto de fotos mais adequado e pedindo pra ele texturizar. Depois eu tentei fazer sem as fotos aéreas na textura pra ver como é que ia sair. Enfim, são vários testes que a gente tem que ir fazendo, porque dependendo de cada modelo, pode ser que um funcione melhor e o outro funcione melhor, né? Então não tem um workflow único e específico pra isso. E só pra mostrar aqui pra gente finalizar, é, aqui são, acho que 4, né? 4 ortofotos que eu fiz, que ficaram bem diferentes. Essa é a original dessa edificação azul. Essa aqui foi trocando. Não, essa aqui eu arrumei ali, né? Dá pra ver, né? Que aqui tá mais retinho agora. Tá uma diferença bem grande, né? Nesse caso, eu levei a malha Team, né? Que a malha Team é essa malha aqui. Pra mostrar aqui bem, né? Ó, essa é a malha original. Essa é a malha suavizada. Eu dei uma suavizada nela, não dá pra ver que tá bem mais plana, né? Não alterei a quantidade de polígonos, eu só suavizei mesmo. Já dá uma. Em alguns casos, isso já dá uma diferença bem grande na textura, né? No ortofoto. E depois eu tentei deixar bem plano. Foi só uns testes iniciais, né? Nessa parte da cimalha. Mas pra ortofoto, ó, já corrigiu. Corrigiu bastante. Então são técnicas que eu ainda tô testando e mais pra frente eu coloco uns tutoriais. Não foram testes feitos com muita precisão ainda, né? E aqui aquela diferença do mosaico pro Average, né? Como ele já tira o poste nessas outras opções que ele considera todas as imagens. Mas ainda tá uma ortofoto bem ruim. Precisa de bastante correção, não formou vários elementos, então são técnicas complementares que a gente tem que ir testando depois. Então, galera, é isso o vídeo de hoje. A ideia era passar mais essa ideia do workflow, mas esses trabalhos de fotogrametria, no fim, tem muita questão de teste, porque cada modelo vai ser diferente, vai ter uma geometria diferente, a tomada fotográfica vai ser diferente, a qualidade das imagens vai estar diferente, a resolução. Então, tudo isso interfere, né, nessas etapas. Então, às vezes, um workflow específico um conjunto de configurações específico que eu utilizei para um modelo, para o outro talvez não seja tão adequado, talvez seja melhor testar outras coisas. Então, no fim, sempre cada caso é um caso, né? E a gente tem que ir testando. Mas o processo, né, é esse, a ideia de pegar os eixos para gerar ortofoto é essa. Então, nesse caso, acho que essas ortofotos ainda não estão legais, tem que ver aqui os pontos certos, né, pra pegar, que sejam bem certinhos pra gerar ortofoto, porque ela tá com bastante irregularidades. Eu ainda peguei esse modelinho pra botar no tutorial porque parecia mais
mais certinho, né? Não ia ter poste na frente, não ia ter nada, ia gerar ortofoto mais fácil, mas ele tá bem regular. Então, tem que tomar bastante cuidado na hora de pegar esses pontos. E é isso, obrigada por assistir, não se esqueça de curtir o vídeo, espero que o conteúdo tenha ajudado de alguma forma. Se quiser deixar um comentário sobre alguma das etapas, algum dos processos, alguma dica, alguma coisa que vocês testaram e deu um resultado bacana, deixe um comentário aí no vídeo e até a próxima.